Senhores, como vocês estão? Tudo bem? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar de um negócio chamado NanoFat. Mas o que seria esse NanoFat? Eu vou explicar tudo para vocês aqui nesse vídeo, mas antes de começar, faz um favor para mim, aperta no botão de curtir aqui embaixo, encaminhe esse vídeo para mais pessoas para a gente fazer esse canal crescer. Estou gostando muito da participação de vocês nas últimas semanas e hoje, pessoal, nosso tema é um tema que está na moda. NanoFat. O que é esse tal de NanoFat? Por que está ficando tão famoso assim? Como que funciona? Eu vou explicar para vocês. Pessoal, primeiro de tudo, NanoFat significa um enxerto de gordura autólogo, ou seja, uma gordura do próprio paciente que a gente faz uma aspiração, faz um processamento e filtra ele em algumas regiões. Mas como que surgiu isso, né? De onde que alguém tirou essa ideia de que eu tirasse uma porção de gordura e enxertasse no paciente e isso ia dar certo? Pois bem, há muitos anos, pessoal, já existem linhas de estudo acerca das células-tronco. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de células-tronco, né, de regeneração, enfim. Isso é um tema que já é bastante antigo. E com o passar do tempo, foi se descobrindo que a gordura ela tem uma quantidade significativa de células-tronco também. A partir dessa descoberta, começaram as correntes de estudo, né, a estudar especificamente essas aplicações dessa gordura e o que de fato ela melhoraria no organismo do paciente. E aí, depois de muitos estudos, muitos experimentos, conseguiram chegar à conclusão de que se a gente filtrasse essa gordura, a gente conseguiria extrair, tirar as células de gordura, né, os adipócitos, e manter apenas os elementos das células-tronco que estão presentes ali naquele tecido. E como que funciona isso? Existem algumas etapas de preparação. A gente faz uma aspiração, normalmente uma quantidade pequena de gordura ali, 20, 30 ml. A gente tira essa gordura do paciente. As áreas doadoras dessa gordura são várias, pode ser do abdômen inferior, pode ser aqui da coxa interna, da região das coxas, enfim, tem muitas áreas que podem servir como doadora dessa gordura. Depois que a gente faz essa extração dessa gordura ela vem num aspecto sólido, ela vem em blocos. Essa gordura ela tem função, a gente chama ela de macrofat, né, que é a gordura que volumiza, a gordura que projeta, que faz estrutura. Por exemplo, quando a gente quer dar uma projeção, dar um volume no glúteo da paciente, a gente injeta essa gordura da mesma forma que ela foi aspirada, a gente não faz nenhum tratamento específico. O que a gente faz é uma decantação, a gente coloca essa gordura num frasco, a fração de gordura vai ficar em cima e o líquido vai ficar embaixo, a gente despreza esse líquido e enxerta essa gordura. Esse macrofat, que não é o tema desse vídeo, é o primeiro tipo dessa gordura que a gente faz essa extração. Depois que a gente extrai esse macrofat, a gente passa essa gordura em seringas de um lado para o outro, né? Não sei se vocês já devem ter visto aqueles transferidorzinhos, e a gente transfere de uma para outra. Essa transferência de um lado para o outro vai degradando e vai quebrando essa molécula de gordura em moléculas menores. Aí a gente tem um outro tipo de gordura, que é o microfat. Esse microfat ainda contém células adiposas e serve para fazer também preenchimentos, só que em linhas mais finas, por exemplo, rugas, linhas de expressão, coisas que tem que ter uma suavidade um pouco maior. Aquela primeira gordura que eu falei para vocês, ela é uma gordura muito mais grosseira, uma gordura que projeta demais. E quando a gente tem estruturas mais delicadas, esse preenchimento ele tem que ser um pouquinho mais fluido, um pouquinho mais delicado, bem similar ao que a gente tem, por exemplo, no ácido hialurônico, né? A constituição ali bem parecida. Depois do microfat, ainda existe um outro processamento. A gente vai passar essa gordura, esse microfat, também em seringas de um lado para o outro, só que agora a gente vai passar num dispositivo que vai remover as células de gordura, né? Tem dispositivos específicos que são feitos para isso, e a gente faz essa transferência, ele filtra essa gordura inteira, tira as células de gordura, né, os adipócitos, e mantém ali um líquido rico em células-tronco e fatores de crescimento. Aí sim, essa fração de células-tronco, fatores de crescimento derivados dessa gordura inicial é o que a gente chama de NanoFat. O NanoFat ele foi desenvolvido não com o intuito de fazer preenchimentos, mas com o intuito de fazer regeneração. Por ser uma substância líquida, a gente não tem, né, preenchimento, a gente não ganha volume de contorno na região do rosto, que é o principal sítio onde a gente faz esse tipo de procedimento. E sim, a gente joga essas células tronco, joga esses fatores de crescimento ali na região onde a gente tem ruga, a gente tem linha de expressão, e esses fatores eles vão se aderir ali
naquele ambiente que a gente fez essa implantação, né? A gente faz esses enxertos, vai colocando com seringas e vai distribuindo, da mesma forma que a gente faz os bioestimuladores de colágeno. E aí, esse nanofat, ele vai se aderir naquela porção e vai começar a estimular ali os fatores de crescimento e essas células-tronco, vai reprogramar esse tecido para ter uma regeneração. Essa regeneração, ela começa das camadas mais profundas e vai se superficializando. Então o nanofat ele vai fazer um efeito progressivo, você não sai do consultório, você não sai, né, do pós-procedimento já com o efeito final, não. O efeito dele é gradativo, conforme as semanas vão passando, o efeito vai superficializando e você vai percebendo uma melhora na qualidade da pele. Melhora rugas e linhas de expressão, melhora a desidratação, melhora o brilho e melhora muito a produção de colágeno desses tecidos. Esse processo ele pode ser feito utilizando nanofat puro ou ele pode ser potencializado com algumas outras substâncias, como por exemplo o NCTC ou PDRN. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card para vocês, que é justamente falando sobre esse nanofat, só que com esse enriquecimento, com essa potencialização, que é para melhorar ainda mais esse efeito dele. Mas bem, depois que a gente faz esse nanofat, né, o paciente vai percebendo essa melhora com o passar do tempo. E por que acontece essa melhora? Qual que é a ciência que está envolvida nisso? Basicamente, pessoal, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né, os fatores de crescimento, você vai induzir ali as células, né, os fibroblastos a produzirem mais colágeno, e esse colágeno vai melhorando a espessura da derme, melhorando a qualidade da pele, vai produzindo uma hidratação e aí, consequentemente, você vai percebendo que esse rosto vai se regenerando, que ele vai ficando mais jovem, que ele vai ficando mais restaurado. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo essas habilidades, as nossas células elas vão ficando meio que cansadas, né, de fazer essa reparação e esses mecanismos de reparação ele começa a diminuir. Com esse advento de nanofat, a gente está conseguindo recuperar esse potencial que a pele e os tecidos profundos têm de fazer essa regeneração, de fazer essa reparação. Nanofat tem virado moda porque assim é um procedimento que tem um custo relativamente mais baixo do que os preenchimentos com ácido hialurônico, com bioestimuladores de colágeno, que são substâncias que têm um valor agregado um pouco mais caro. O seu cirurgião provavelmente vai ter que fazer a aquisição desses produtos para poder, ir fazer esse procedimento em vocês. O nanofat não. A gente só precisa de material, material instrumental cirúrgico para fazer a extração da gordura e o processamento. Em alguns casos, quando a gente quer fazer esse enriquecimento com outras substâncias, a gente vai gastar ali um valor que não é assim tão grande se a gente for comparado com a quantidade em ácido hialurônico ou em bioestimulador de colágeno, e nós vamos ter um resultado muito interessante. Mas existem também contraindicações, para quem que não possa estar fazendo nanofat. Se você tem algum tipo de doença autoimune, algum tipo de alergia, algum tipo de infecção ali no local, você está contraindicada para fazer esse procedimento. Não esperem volume e preenchimento, tá? O nanofat, como eu falei para vocês, ele é uma fração líquida dessa gordura. Então, assim, a partir do momento que você aplica, ele vai se espalhar e a projeção do tecido vai se manter exatamente igual. Não serve para a gente fazer preenchimento de sulcos muito marcados, sulcos muito profundos, e ele vai melhorando essa consistência com o passar do tempo. Não é um produto volumizador. Ele é um produto extremamente uniforme, ele vai se adaptar ali na região que você colocar ele. Se você quer ter essa projeção, eu indico que você faça outro tipo de tratamento, um ácido hialurônico, uma prótese facial, uma hidroxapatita de cálcio, que tem esse efeito bioestimulador também e dá um certo volume ali na pele. Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para conversar sobre nanofat com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um tema que está muito na moda, as blogueiras estão fazendo, as famosas estão fazendo, porque a gente conseguiu avançar nesse ponto, A cirurgia plástica agora, além de utilizar artifícios que são relativamente modernos, a gente está utilizando biotecnologia, engenharia estética para melhorar, para conseguir resultados mais interessantes com um potencial de regeneração tecidual, algo que até há muitos anos atrás a gente achava que era impossível de ser feito. Espero que vocês tenham gostado, deixem as dúvidas de vocês aqui nesse vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, até mais!